Hello, hello! Cadê a mulherada que me mandou na caixinha, que me escreveu na caixinha, reclamando? Eu quero vocês hoje pra gente conversar. E eu vim aqui falar um pouquinho desse período, das mulheres que sofrem no período menstrual, da gente trocar um pouco de ideia, que cuidados que vocês podem aplicar. Porque afinal de contas a gente estava pensando, a gente tem mais ou menos uns 100 ciclos ao longo da vida, tem um número exato. E imagina se toda vez que a gente fica menstruada, a gente perde alguns dias ali, né? No sentido de deixar de fazer o que a gente gosta, de deixar de ter interação social, de deixar de treinar. Então, quanto que isso vai impactando, né? Se a gente pensar ao longo do ano, então mais ou menos uns 52 ciclos, se é uma mulher que cicla uma vez ao mês. Então, é muito da gente pensar nessa questão de não perder tempo de vida também. Faz tempo que eu não faço live, né? Bastante tempo. Até quem tá passando por aqui, me contem se vocês me inscreveram na caixinha ou não, se vocês viram. Então, o que eu falei essa semana, né? Eu perguntei ali quem que deixava de fazer alguma coisa ou se sentia incapacitado durante o período menstrual, e pedi pra vocês me inscreverem. E muita gente, muitas mulheres me inscreveram. Eu fiquei bem chocada, assim, com esse contexto. Acho que eu não tinha noção de todas essas dores, de todas essas incapacidades ainda. Tinha muito conhecimento cíclico ali também, até hoje a gente vai falar um pouco disso, da diferença das dores e dos conhecimentos cíclicos, principalmente quem já foi minha aluna aí para me ajudar no coro. Mas isso é uma coisa muito legal da gente diferenciar também, né? Então, o estar mais introspectiva e mais cansada em um período é diferente da gente estar incapacitada. E eu não sei se isso tem muita clareza para vocês, mas esse conhecimento cíclico, conforme a gente vai entendendo ele, a gente vai também aceitando melhor o que a gente está vivendo naquele momento e a gente vai passando a adaptar a nossa rotina àquilo, o que é diferente de uma incapacidade, né? Então, às vezes algumas mulheres ficam ali 15 dias, virou ali a segunda fase do ciclo, já começa com alteração de humor, com irritabilidade, com dor, com enxaqueca, com insônia. Então, tudo que você está fazendo na sua vida, de trabalho, de filhos, de cuidar, se cuidar, né, de atividade física, de estar determinado em um objetivo, tudo meio que vai por água abaixo, né? Dá uma desandada. Então, é interessante a gente começar a diferenciar isso, né? O conhecimento cíclico das dores, tá? E até me contem se vocês passam por isso ou não. E quando a gente pensa na menstruação, quando que a gente vai começar a ter atitudes? Quando que a gente vai começar a incluir coisas que vão fazer um impacto na nossa menstruação? Tá? Então, quando que você tem que começar a incluir um chá, uma mudança alimentar, um suplemento, para você ter uma menstruação tranquila, tá? E aí é claro que a gente já tá falando de condições que a gente descarta questões que tem realmente um diagnóstico, né? Então, uma endometriose, um mioma. Então, é claro que todas as mudanças alimentares, de comportamento, impactam nisso também, mas é diferente a gente ter uma dor, uma sensação de fraqueza, de incapacidade, quando a gente não tem uma questão dessa e quando a gente tem, tá? E aí, a ideia de quando a gente vai começar a mudar isso, gente, é justamente na menstruação anterior. Por quê? Todo o sangue que tá saindo ali na nossa menstruação, ele é fruto do que foi construído ao longo do mês. Se você teve um fluxo intenso, esse sangue foi depositado ali principalmente na primeira fase do seu ciclo, que foi quando acabou a outra menstruação. Se você teve uma dor que incomodou, isso começou a piorar pelo menos umas 2 semanas antes, quando os mediadores inflamatórios foram se agravando. Então, é a gente ter esse pensamento de que não adianta 3 dias antes, e às vezes ainda assim vão ter estratégias que podem ajudar, tá? Mas não adianta 3 dias antes a gente tentar fazer uma intervenção, ou repetir mais uma vez o uso de um anti-inflamatório. E eu não sou contra a gente inibir a dor, tá, gente? É claro que
tem uma mulher sofrendo, se você tá sofrendo, se você tá com aquela dor incomodando, sim, tome o medicamento, mas sempre tenha consciência do quanto você está tomando desse medicamento. É todo mês? Quantas vezes por mês você está tomando? Então, isso às vezes a gente entra e se acostuma tanto a fazer aquilo que a gente não se liga, tá? Mas eu não sei se vocês sabem, cada vez que a gente toma medicamento, a gente fica mais propensa a ter dor. Por quê? Porque cada vez que a gente toma um medicamento, anti-inflamatórios, antibióticos, a gente depleta muito a nossa energia mitocondrial. E isso é uma coisa muito legal em estudo, eles mostram que depleta de 75% a 95%. E a energia mitocondrial é como se fosse a usina mesmo das nossas células. Então, toda vez que você tira aquela energia, aquela usina fica mais incapacitada e você fica mais favorável a ter outras dores, tá? Então, a gente começar pensando nisso, que a gente atua na nossa menstruação lá na primeira fase do ciclo anterior, tá? E até vocês que estão aqui me assistindo, me contem como que tá o ciclo de vocês agora, se vocês são uma dessas pessoas que sentem essa incapacidade durante o período menstrual, tá? E quais são alguns fatores que vão influenciar, por exemplo, nessa quantidade do sangue, nessa construção do sangue? Então, eu vou falar alguns fatores para vocês, desde o sintoma da dor, do sintoma do fluxo intenso, do sintoma da dor nas pernas, do cansaço nas pernas, do sintoma do cansaço, tá? Que é um ponto muito importante também, né? Então, por que algumas mulheres se sentem tão depletadas durante a menstruação, tá? E a Vivi deu um oi. E até foi bem interessante, eu geralmente realmente não sinto nada nos meus ciclos, né? E até não faria sentido eu sentir, sendo que eu trabalho tanto com isso. Mas no ciclo passado, não nesse agora, que eu acabei de terminar a menstruação, no ciclo passado, eu tive um dia com um pouco mais de cólica, que é bem raro. Assim, nem quando eu era adolescente eu sentia. E eu tive bastante coágulo. E aí eu fiquei pensando o que eu tinha mudado naquele ciclo que tinha tido esse impacto. E ter vivenciado isso foi tão legal por um lado, porque eu consegui realmente confirmar tudo que eu falo pra vocês. Eu consegui vivenciar essa relação dos impactos, dos hábitos que eu tinha mudado naquele período e dos sintomas que eu tava tendo, que eram hábitos que não faziam parte da minha rotina, mas naquele mês eu tinha saído de viagem, tinha mudado algumas coisas e ele veio com esses sintomas. Eu falei, olha só que interessante, eu preciso trazer isso pra elas, porque às vezes a gente tá tão acostumado a viver aqueles sintomas que a gente não se vê sem eles, tá? E agora veio mais... Ó, a Chiu falou que também teve uma menstruação terrível, de dor que nunca tinha tido, né? Legal. E aí, Chiu, é claro que você também tem todas essas técnicas, né? E é claro que a gente tem as questões alimentares, mas isso pode ser mais amplo também, principalmente dependendo do período, da idade que a gente tem, né? Então, a partir dos 40, a gente tem mais facilidade em ter ciclos que começam a ficar menos previsíveis, mais flutuantes. E com isso a gente pode ter mais sintomas também, tá? E aí, no meu caso, o que tinha acontecido? Que eu comecei a observar. Eu tinha consumido mais laticínios naquele ciclo. Então, eu tinha feito kefir, mesmo sendo do tipo A2, a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu tinha consumido mais queijo. E eu acho que o ponto aqui não é, dependendo do caso, tá? Não é viver totalmente sem laticínios. Eles podem ter um papel bem importante, mas a gente saber que tipo que a gente está consumindo e a quantidade. Porque isso pode impactar, sim, em mais cólica menstrual, em mais dor, em mais sintomas. Principalmente se é um laticínio que aumenta muito a nossa glicemia, tá? Então, se a gente for pensar aí, quem toma leite mesmo, ou café com leite. Então, a combinação de café com leite, ela é muito prejudicial para a questão da cólica e das dores no período menstrual, tá? Por quê? O café, para algumas pessoas, mesmo que não tenha açúcar, tá, gente? Quando eu vi esse estudo, eu achei muito interessante. Mesmo que não tenha açúcar, para algumas pessoas, ele pode causar um aumento da insulina e da glicemia. Se você coloca o leite, também pode causar isso. Se você... Pri, mas eu nunca tomo, ou tomei uma vez não necessariamente vai impactar, mas se é um hábito, tudo que é um hábito que você está fazendo com frequência, com certeza vai impactar, tá? E aí a gente tem várias questões, então, por exemplo,
usar um leite tipo A2, ou um leite de ovelha ou de cabra, preferencialmente na forma fermentada, ou na forma de iogurte, ou na forma de um queijo. Então, são coisas que favorecem. Vão ter mulheres que vão responder melhor às opções desnatadas, porque elas têm já marcadores muito inflamatórios. Então, aquela pessoa que tem muita acne, que tem cólica, que tem dor nas articulações, então já tem marcadores muito inflamatórios. E quanto menos gordura saturada a gente tiver, vai ser melhor, tá? Outra coisa que eu tinha feito também, até comentei ontem no post, né, do café, eu realmente sou uma pessoa que tenho muita sensibilidade à cafeína. E isso pode variar de pessoa para pessoa, tá? Eu até quero mostrar o estudo para vocês também de como o café impacta no nosso estrogênio. Então, ele pode impactar diretamente na produção do nosso estrogênio. E também vai ter essa mudança da fase lútea. Mas eu sei, eu sou uma pessoa que eu não consigo metabolizar cafeína de uma forma muito boa. Então, todos aqueles sintomas, dependendo do dia, da quantidade que eu consumir, eu tenho tremedeira, eu fico mais agitada, né? Então, não sei se alguém de vocês aqui tem esses sintomas também. Por outro lado, o meu marido faz um café e não sente nada. Então ele tava sempre fazendo. E eu sempre tomo aquele gole, sabe aquele que você terminou de coar e toma, aquele que fica pingando? Eu sempre tomo aquilo. E mesmo tendo aumentado a frequência, foi outra coisa que com certeza impactou nesses sintomas do meu ciclo que eu tive, que eu comentei pra vocês. Então são pequenos detalhes que às vezes a gente vai incluindo e quando a gente vê, a gente não percebe que a gente fez aquilo, né? Como eu tô muito consciente do meu hábito, do meu corpo, facilitou um pouco mais nesse processo. Tanto é que esse meu último ciclo quando eu mandei a fotinha ali pra vocês perguntando, eu realmente tava conseguindo treinar muito bem, eu tava conseguindo fazer coisas que geralmente até no período menstrual, mesmo que eu esteja bem, eu fico com a energia mais baixa, tá? E aí, isso é a diferença do conhecimento cíclico também, gente. A gente conseguir se resguardar, e eu fiquei muito feliz porque muitas de vocês já fazem isso. A gente conseguir se resguardar, a gente conseguir descansar no período menstrual, a gente conseguir falar não para algumas atividades ou para algumas interações, respeitando o que você está sentindo, não por obrigação, tá? É muito bem-vindo pro próximo ciclo. Eu falo que muitas vezes a gente faz a comparação do ciclo ser como uma gravidez, né? Nas suas diferentes proporções, mas de ser um parto, uma eliminação. E isso é muito claro, por exemplo, no pós-parto. Quanto mais você respeita, respeita o seu tempo de descanso no pós-parto, mais você tem um pós-parto depois, uma recuperação melhor, tá? E aí, muitas vezes a gente não percebe a ligação dos alimentos com o que sentimos. Perfeito. E até agora eu tô estudando bastante sobre neurotransmissores, e isso é uma coisa muito legal, assim, porque mudando um pouco de assunto, né? Eu vou dar uma breve brecha, a gente pode até marcar uma live outro dia sobre isso. Mas tem tanto a questão da gente fornecer nutrientes para produzir esses neurotransmissores, quanto também o impacto da nossa microbiota, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de consumir proteína, mas a gente tem tantos tipos de proteínas, esses tipos de proteínas vão impactar em que neurotransmissores a gente está consumindo. Então, por exemplo, o triptofano, né, que tem bastante ali peito de frango, principalmente as fontes de origem animal, apesar da gente escutar bastante Tem o tofu também, que tem bastante triptofano. Então, se você tem uma dieta deficiente em triptofano, você vai ter dificuldade de produzir a serotonina, né? Ou se você tem uma dieta deficiente em tirosina, né, que também está mais presente em alimentos de origem animal, mas a gente consegue suplementar, você vai ter dificuldade de produzir a dopamina, tá? Então, enfim, sair um pouco do tema, mas é um pouco disso. E aí, gente, então essa questão dos desconfortos, primeiro, a gente entender o que está nos inflamando. Quando tem dor, quando tem um processo com dor, a menstruação ela só acontece devido ao processo inflamatório. Se não tivesse processo inflamatório, a gente não conseguiria descamar o nosso útero. Porém, quando esse estímulo inflamatório está exagerado, é como se a gente estivesse apertando de uma forma muito exagerada aquilo também, e a gente começa a sentir dor. Inclusive, é muito comum muitas mulheres relatarem ter diarreia nesse período. Por quê? Porque o mesmo estímulo que está indo para o seu útero está indo para o seu intestino, né? Então, isso por si só é um marcador de que alguma questão inflamatória ali está mais aumentada e você está tendo tanto dor quanto o intestino muito solto do período menstrual. É normal soltar um pouco, mas se é um processo de diarreia mesmo, tá? E aí já fica um ponto de atenção, tá? E aí uma outra questão é a gente entender um pouquinho o que causa essa inflamação.
A gente tem alimentos que vão disparar mais o processo inflamatório que outros? Temos, tá? Então, os mais conhecidos, as gorduras animais, as carnes vermelhas, os alimentos industrializados. Um que é muito padrão é o excesso de açúcar, mas também as instabilidades glicêmicas, tá? Cadê minhas alunas ali também pra gente falar, né, de instabilidade glicêmica? Então, quanto mais, às vezes você pode consumir uma coisa saudável, mas que está gerando um pico de glicemia muito grande e, consequentemente, isso pode piorar o seu processo inflamatório. Exemplo, um suco de laranja, né? Dependendo da quantidade que você consome. Super saudável, tem antioxidantes, tem vitamina C, tem potássio. Mas, dependendo do momento que você consumiu aquilo ou da quantidade, né? Ele pode te dar um pico glicêmico desnecessário. Outro exemplo, eu gosto muito de usar os exemplos das mulheres veganas que às vezes acabam, por falta de opção, até combinando só fontes de carboidrato no prato, né? Então, come o arroz, a batata, às vezes nem consegue ter um grão naquela refeição, uma leguminosa, mas... Então, fica muito alimento só com fontes de carboidrato, com pouca fibra, pouca gordura e pouca proteína, que é o que desacelera, tá? Então, essa insulina, ela é necessária, ela estimula a gente a crescer tecido. Então, se você faz musculação e você quer ter um aumento de massa muscular, você tem que ter um estímulo da insulina também, tá? Porém, quando ela é muito frequente ou em uma intensidade muito grande, a gente também vai estar estimulando esse crescimento de tecido que é o endométrio. Então, muito sangue naquele local, tá? Então, isso é algo pra gente pensar nesse processo inflamatório. Segunda questão do processo inflamatório. Quando que a gente, assim, pensem, não sei se alguém já teve Covid ou uma gripe recente, quando que a gente se sente de fato muito inflamada? Quando a gente tá com um processo infeccioso. Então, isso tradicionalmente é o que a gente conhece que é mais inflamatório no nosso corpo, tá? E eu tenho cada vez mais considerado isso, que é, se a nossa imunidade é baixa por N questões, deficiências nutricionais, sono ruim, a gente tá passando do limite com muita frequência, não tá dando a devida atenção a questões ambientais de tomar vento, ou tomar muito frio e tudo mais. Estresse, né, emocional, físico, atividade física exagerada, intensa, né, então quem faz triatlo, quem faz crossfit, tudo isso abaixa a nossa imunidade. E quando a gente tem um processo infeccioso de baixo grau, então você tem um vírus da herpes, você tem um H. pylori, você tem um HPV, ou já teve, você tem uma cândida, tá? Tudo isso vai se proliferar quando a sua imunidade baixa e isso é um fator inflamatório muito grande, tá? Até que a gente tem até relação já de estudos mostrando, por exemplo, a relação de cólica menstrual com oxiúros, que é um tipo de parasita. Olha só que interessante, tá? Então, cuidar da imunidade, que naturalmente vai estar mais baixa próximo do período da menstruação, é um ponto muito importante para a gente reduzir o nosso processo inflamatório também, tá? Então, além do que vocês talvez já escutem falar mais, do gengibre, da cúrcuma, dos alimentos vermelhos ou roxos, dos alimentos verdes escuros, né? Todas aquelas cores que a gente usa muito como anti-inflamatórios, o ômega 3, a gente cuidar da nossa imunidade também é um processo muito importante, tá? E até me contem aqui, tem alguém que sente sempre que... Vou falar já dos coágulos. Tem alguém que sente que sempre tem essa queda de imunidade no período pré-menstrual, ou, que daí é um outro tema, sente que fica com os processos alérgicos mais exacerbados, fica espirrando, fica mais coçando, fica com mais alergia em brinco, em bijuteria, tá? E até falando dos comentários, ó, a Márcia Luísa falou, aprendi a tomar chá. Isso que ela falou é muito legal. O café tirava muito meu foco. Isso é muito verdade, gente, tá? Porque foco não é só ter energia. Foco é você estar desperta e concentrada, né? Eu falo que café é bom pra você sair correndo, não pra você estudar. Uma combinaçãozinha que eu acho muito legal é o chá mate com camomila. Ou o próprio chá verde, que tem a L-teanina, né? Então, dependendo da sua sensibilidade ao café, até esses pode ser que você sinta um pouco. Mas combinar essa questão de ter um estimulante leve com algo que ajuda a gente a concentrar é muito legal, tá? Ó, eu vou falar dos coágulos agora, que tem um pouquinho da relação.
tenho muita fome da TPM e depois o apetite cai. Gente, isso é muito normal também, tá? Qual que é a relação da fome na TPM? O estrógeno, ele é um hormônio anorexígeno. O que quer dizer isso? Ele diminui a nossa fome. Enquanto que a progesterona é um hormônio termogênico, ele gasta de fato mais energia e ele aumenta a nossa fome, tá? Então, é estimado que a gente aumente ali nossa demanda calórica de 300 a 500 calorias na segunda fase do ciclo. E isso é uma forma muito inteligente, que eu quero até trazer no curso de alimentação cíclica, pra gente saber, até, por exemplo, se você quer emagrecer ou se você quer ajustar a sua dieta, com um objetivo mais corporal mesmo, de estrutura corporal, você usar essas fases do ciclo, né? Então isso é muito legal, tá? Vitamina B6 me ajudou muito no coágulo, sempre tenho herpes pós-menopausa. E aí na menopausa, o que a gente tem? Uma queda dos hormônios como um todo, impactando na questão da imunidade, porque eles são também protetores da imunidade, né? Candidíase aparece antes da menstruação, candida recorrente pós-parto, sempre perto da menstruação. Olha lá, processo imunológico, queda, tá? Herpes e rinite. Sal amargo para cólica. Legal, Bruna, o sal amargo é o do escalda-pés, né? Eu já tenho post aqui sobre isso, tá? Não consegue usar brinco há mais de um ano, café me deixa muito ansiosa. Tá. E aí, assim, gente, então a gente tem o processo da queda imunológica, que é natural de acontecer, mas a gente tem que estar com reforços extras. E a gente tem um processo em paralelo, que é o da histamina, que é essa pessoa mais alérgica, tá? Então, no final do dia, você fica espirrando, você pode ter... A histamina pode piorar muito a cólica, ela pode dar enxaqueca. Você é uma pessoa que talvez consome álcool e já fica com coriza no nariz. Esse negócio de ficar se coçando, né? E coça aqui, coça aqui. Eu vejo muito nas consultas, a pessoa fica o tempo todo assim, né? Então, às vezes, a pessoa faz sem perceber. Então, isso é muito característico da histamina, tá? E isso pode, sim, piorar sintomas menstruais, assim como sintomas pré-menstruais, inclusive ansiedade. E tem coisas bem interessantes já falando hoje de relação de histamina com o aborto. Então, é uma coisa assim que impacta muito mais do que a gente imagina, tá? E a gente consegue modular totalmente através da nutrição e da mudança alimentar também, tá? E aí, até falando da questão de cansaço e coágulos. Então, vamos imaginar, eu vou até usar alguns termos da medicina chinesa aqui. Eu não sou especialista em medicina chinesa, eu leio algumas coisas, tá? Até quem for e quiser dar alguns comentários, mas eu acho que algumas coisas, alguns termos que eles usam são muito visuais e facilitam muito a explicação do que tá acontecendo ali, tá? Ó, pode ser muita estamina no corpo. Quando eu como abacate muitos dias na TPM, eu tenho... E aí, alimentos que tem muita estamina. Abacate, tudo que é curado. Então, parmesão, kombucha... e daí, tomate, espinafre, berinjela. A banana também pode disparar, tá? Só pra vocês saberem que tem essa questão também da relação dos alimentos saudáveis. Então, vamos imaginar que nós somos um mar de sangue, que a gente tem o sangue circulando na gente, como se fosse pequenos canudinhos ali, né? Eles estão circulando. A gente tem a grande reserva de sangue do nosso corpo, uma das maiores reservas é o fígado. Então, imagina que tá tudo aqui do lado direito, aquela reserva enorme de sangue, que é esse órgão que metaboliza tudo. E no período pré-menstrual, a gente vai ter um acúmulo de sangue que vai ser deslocado para o nosso útero. Então, por isso que muitas mulheres... Até alguém me escreveu na caixinha, eu sinto que parece que o meu útero tá pesado, ou por que a barriga fica mais inchada? Porque tem ali pelo menos 100 ml de sangue a mais naquela região, tá? Então, são coisas pra gente considerar também. Esse sangue, ele precisa ser bombeado, ele tá fluindo, tá? Quando a gente tem um quadro de formar coágulo, pense, é como se aquele sangue não estivesse fluindo de uma forma adequada e ele ficou parado ali por alguma razão. O que pode fazer um sangue ficar parado? Primeiro, a deficiência de sangue. Então, imagina uma represa que tá com o nível de água bem baixinho. Ela não consegue fluir, né? E no nosso corpo a mesma coisa. Se a gente tem essa deficiência de sangue, tem pouco sangue no nosso corpo, a gente não consegue fluir de uma forma adequada. Então, o que acontece? Você pode, por exemplo, ter dor nas pernas do período menstrual, ou né,
pós-menstrual, durante a menstruação ali. Você pode ter mais facilidade de formar esses coágulos e com certeza você vai ter uma apatia e um cansaço. O que envolve a deficiência de sangue? Principalmente o ferro, mas também os cofatores, né? Então, o ferro, cobre, vitamina A, mas também tudo que é de fluido. Por exemplo, se a gente está num quadro de estresse muito grande, de longo prazo, que você está sempre cansado o dia todo, tá meio que se empurrando ao longo do dia, a gente pode ter uma deficiência de potássio também. Então, como se estivesse faltando esse fluido mesmo pra gente construir, tá? E aí, para quem tem dores nas pernas, por exemplo, imagina que o sangue subir do seu pé para sua pelve é um processo anti-força da gravidade. Tem que ter muita força ali para ele fazer o caminho inverso, tá? Então, o que a gente precisa ter funcionando muito bem ali para isso acontecer, para esse sangue fluir e você não ficar inchado, não ficar com dores nas pernas, não ficar com essa coisa retida, pesada? Primeiro, uma quantidade de sangue boa. Então, se tem deficiências de ferro, possivelmente você vai ter mais tendência a sentir esses sintomas. Segundo, um pulsar em sentido oposto muito bom. Por isso que a gente fala que a panturrilha é como se fosse o segundo coração, porque é ela que faz esse movimento contrário de pulsar o sangue de baixo para cima, tá? E até uma coisa legal que às vezes eu indico para algumas pessoas, né? Se fica muito tempo sentado, e hoje em dia a maior parte de nós, incluindo eu, ficamos muito tempo sentado, mesmo que a gente faça atividade física, todos os dias a gente é sedentário ainda. Fica sentado, mas faz o movimento da panturrilha, pelo menos 3 vezes por dia, para você facilitar essa circulação do seu corpo, tá? E tem até alguns estudos, tem um estudo, na verdade, que eles mostraram que só o fato de fazer isso de uma forma mais intensa já baixa a glicemia. Então, por exemplo, voltou do almoço, né, ou acabou de fazer uma refeição e tem que ficar sentada, movimenta ali a panturrilha, porque isso já equilibra a glicemia, o sangue do seu corpo, o açúcar do sangue do seu corpo, tá? Então, essa é a primeira questão. A segunda também, então eu falei do volume de sangue, desse retorno. E, por último, gente, os vasos. Então, os vasos, eles são construídos também por uma estrutura de colágeno, tá? Eles precisam ter força para fazer esse sangue fluir de volta. Se você tem um vaso frouxo, você tanto não vai ter uma boa circulação, quanto você vai ter mais tendência de varizes, de varicose, né, de má circulação. Então, o que entra aqui? Tudo que envolve estrutura de colágeno, como o próprio colágeno, a vitamina C, né, o silício. Então, tudo que faz esse pulsar, essa força do vaso é algo que a gente também perde com a idade e com as alterações hormonais. Quanto menos estrógeno a gente tiver, menor a força do nosso vaso, por exemplo, tá? Então, isso é um ponto importante pra gente estar sustentando essa força desse vaso também. E esses processos inflamatórios, então, por exemplo, a sensibilidade à histamina, principalmente, eles podem enfraquecer esse vaso. Então, por isso que é muito comum algumas pessoas serem alérgicas e também terem uma circulação muito ruim, tá? Porque esse processo fica mais enfraquecido. E por último, o que ajuda na nossa circulação muito é a tireoide. Então, às vezes, esse sistema de circulação, né, de sentir que o sangue tá fluindo, tá ruim porque a tireoide precisa de um pouco mais de atenção, tá? E até para as meninas lá dos ciclos, a mulher, né, lembre que a gente tem lá o questionário da tireoide, mas a gente sempre começa atuando nos pilares, nas bases, e por último a gente entra nos detalhes da tireoide, porque ela vai melhorar quando a gente melhora as bases, né, quando a gente equilibra o açúcar do nosso corpo, quando a gente faz a detoxificação adequada e tudo mais, tá? Então não sei se foi muita coisa, mas é mais ou menos isso. Então quando a gente não tem esse fluir adequado, a gente vai eliminar esse sangue em blocos. E quanto mais está desequilibrado esse processo do estrógeno com a progesterona, então, a gente pensando ali, por exemplo, no ciclo das sementes, que equilibra o estrógeno, não deixa ele ficar em excesso, a gente pensando nas mudanças alimentares que sustentam a progesterona, né, a vitamina C, o selênio, como a castanha do Pará, o cálcio. Então, quanto mais desequilibrado tá isso, maior a nossa tendência a formar coágulos, tá? Mas não tenho coágulo. Ótimo. Daí essa questão das dores das pernas é muito do processo circulatório também.
E sempre pensem também na saúde da pelve, gente. Então, imagina, né, que o útero tá aqui e ele tá conectado com muitos músculos e nervos. Se você tá tensa nesses músculos e nervos, o seu útero também vai ficar tenso. Tanto tenso de não ter elasticidade, né? Quanto tenso de tá muito enrijecido mesmo. Então, o tenso é tanto às vezes ele tá muito frouxo, quanto dele tá realmente muito tenso. Então, isso dificulta muito esse fluir do sangue de uma forma adequada, tá? E aí uma coisa muito legal que eu, assim, tenho incentivado, quando a gente tem uma deficiência de ferro, a gente tem que repor mesmo, na forma de suplemento, aquela deficiência de ferro. Mas algo que pode ajudar muito a gente, nos guiar, é a gente passar a fazer uma suplementação cíclica também, assim como a alimentação cíclica, tá? E aí isso eu falo bastante lá no meu curso de alimentação cíclica. Então, pra você até, assim, se guiar e ficar fácil de lembrar, toda vez que você está menstruada, você repõe ferro. Pode ser via alimentação, com alimentos bem densos nessa questão do ferro, mas pode ser também um suplemento de ferro. Porque se a gente for, às vezes, para manter a saúde, ficar tomando tudo de suplemento que a gente ouve falar que é bom, é impossível. Não sei se vocês sentem isso também, né? Mas toda hora tem coisas boas e você ouve, é o magnésio, depois é a coenzima Q10, depois é o NAC. E isso organiza muito a gente. Então, quando a gente tá perdendo ferro, a gente repõe ferro, seja com alimentação ou com uma suplementação. Quando a gente tá precisando, por exemplo, reduzir a inflamação, a gente repõe nutrientes anti-inflamatórios. Então, isso organiza muito a gente também, tá? Muito picado, desequilíbrio. Ó, Pri, próximo da menstruação, acordo sempre de madrugada, com ansiedade, muito agitada, o sono não é direto, muito picado, é um desequilíbrio hormonal. E aí tem muito essa relação com a progesterona e o estresse, né? A gente pode fazer uma live sobre isso. A progesterona, ela é responsável por ativar os sinais de GABA. E quando a gente tem muito dessa insônia, com essa alteração do sono, tá ligado a isso. Como tá a saúde da nossa progesterona. Até essa questão da detoxificação que eu falei pra vocês no post de ontem, quem não viu, vai lá dar uma olhada, né? Então, mesmo eu tomando café todos os dias, mas o período pré-menstrual, se eu tomo café 9, 10, 12 horas antes, ele ainda pode impactar no meu sono, porque a eliminação dele tá muito diferente. E muitas vezes a gente não se liga disso, né? Até recentemente eu atendi uma pessoa que foi isso. Ela falou, eu tô tomando muito café e tô tomando melatonina à noite, mas o café nunca me fez mal. Daí eu falei, calma, vamos fazer um teste, né? Porque era café, mais chá com cafeína. E às vezes nesse período, realmente, o padrão é a gente demorar 6 horas para eliminar. Se é um metabolizador lento, pode colocar ali mais umas 3 horas. E se tá na fase lútea, né, vai para 9 a 12, tá? Então, realmente, a gente pensar nisso também. Tá bom? Eu fiz uma anotaçãozinha aqui das dores. Acho que eu falei tudo mais ou menos que eu queria. Gente, muito legal. Fazia tempo que eu não vinha fazer live, tá? Espero voltar com mais frequência. A gente pode ir captando essas demandas que vocês estão trazendo. É claro que eu às vezes estou parando aqui para pensar, porque eu tô tentando deixar essa linguagem mais simples e acho que eu preciso treinar um pouco mais isso, de falar com vocês, né? Pra eu trazer essa linguagem mais simples. Mas é muito de vocês irem fazendo essas conexões também. O que faz sentido para vocês, o que não faz. E eu sei que muitas vezes vocês já têm muita informação. O que falta não necessariamente é a informação, é colocar em prática. Então, se você tá sentindo alguma coisa, se você tá passando por alguma dor, mesmo que você não tenha todas as informações que você precisa, aplique as que você tem. Porque às vezes é isso. Né, eu vi, sei lá, o básico. Vamos começar pelo básico. Eu vi que tem como consumir, eu indico lá 300 gramas de vegetais por dia. Legal. Olha, eu vi que tem que dormir cedo. Legal, vou tentar fazer isso. Qual tá sendo a minha dificuldade? E aí é nesses pontos da dificuldade de implementação que vocês podem me trazer, mas o aplicar, o colocar em prática é muito legal e também nos ajuda nessa autoobservação. Eu acho que a autoobservação não é uma ferramenta de culpa, de punição. Comer muito doce, por isso que eu tô com dor de cabeça, né? Mas é assim, acho que 3 vezes por semana passou da conta. Se for só uma vez por semana o doce, tá beleza, meu corpo aceitou bem, mas 3 vezes por semana não rola. Então, isso é a gente criando uma construção de usar os sinais do nosso corpo a nosso favor, tá? Mas é isso, amores, eu vou ler aqui, então, sinto dor na lombar.
Isso é uma característica muito legal também, né, dessa questão do frio. Então, às vezes de ir no mercado e sentir piora daquela dor na região pélvica. Por isso que tem muitas linhas da ginecologia natural que recomendam a gente aquecer bem essa região, amarrar um cinturão, um pano, alguma coisa. E isso acho que vale muito, tá? 3 meses tendo escape do período ovulatório, que pode ser. Ó, vou falar brevemente sobre isso. Se você tem um sangue que dura de 1 a 2 dias e ele é bem pouquinho enquanto você tá ovulando, tá tudo certo, tá? Pode ser desse processo da ovulação mesmo, de ter rompido ali o óvulo. É o que eu observo muito às vezes em quem acompanha o gráfico de temperatura, isso fica muito claro. A gente tem uma queda do estrógeno antes dele subir. Eu falo que tá engatando a primeira antes de subir aquela subida maior, que é o pico do estrógeno pra gente ter ovulação. E nessa queda, a gente às vezes pode ter um escape também, tá? Então, essas quedas muito intensas tendem a acontecer mais quando a gente tá em um quadro de demanda energética muito grande. Então, estresse, ou tá comendo pouco, ou tá realmente naquele quadro, né, mais intenso. Então, pensa que o seu corpo tem que fazer justamente subir uma rampa, subindo esse nível hormonal. E se tá difícil subir aquela rampa, ele vai tentar pegar um fôlego e subir depois, tá? E isso muitas vezes pode explicar por que algumas mulheres têm um ciclo, a primeira fase do ciclo tão longa, porque elas ficam. E daí no gráfico fica perfeito de acompanhar isso, porque elas tentam subir várias vezes isso e não conseguem subir o suficiente, tá? Então, observe isso. Agora, se for um sangramento que ele começa no período ovulatório e ele quase que segue até a menstruação, aí realmente você não tá conseguindo sustentar a sua progesterona, né? Então, imaginem que quando a gente ovula, a gente tem um ovo e tudo que tá dentro do ovo sai, então imagina que foi a ovulação, e a casquinha desse ovo fica. Essa casquinha do ovo é o corpo lúteo, tá? Fazendo uma representação aqui pra vocês. Se essa casquinha já tá muito enfraquecida, é ela que vai produzir a progesterona. Se ela já tá muito enfraquecida, você não consegue manter essa progesterona o suficiente. E o mais legal de ver o corpo lúteo, gente, ele é uma coisa amarela, bem assim, densa, com gordura, parece uma gema de ovo. Então você vê o quanto de nutrientes que tem ali, vitamina A, colina, as gorduras saudáveis. Então realmente a gente precisa estar muito bem nutrido para manter essa progesterona, tá? Sem libido total, estou há 3 anos na menopausa. Então, meninas da menopausa, né, a Gessiane escreveu. Eu acho que a questão da menopausa realmente tem que pensar em repor o hormônio, seja de uma forma natural ou de uma forma de bioidênticos. Se a gente pensar que a média de entrar na menopausa é 50 a 51 anos, e a gente tem mais 30 anos pela frente sem esse suporte, sendo que o nosso cérebro, os nossos ossos, a nossa pele, a nossa vulva, tudo tem receptores para estrógeno e progesterona, a gente vai ficar sem suporte nenhum. É um ponto, assim, muito preocupante. Então, por onde começar? Aumentando fitoestrógenos, linhaça, inhame, tofu orgânico, chá de sálvia, todo santo dia, tá? E aí, é claro que de forma mais individualizada, né? Ou, enfim, a gente consegue passar daí os fitoterápicos, as coisas manipuladas. Até para quem faz o meu programa, eu passo algumas orientações do que vocês podem achar no mercado. Mas precisa ter essa reposição dessa forma natural, pelo menos eles se conectam no receptor e melhora muito essa lubrificação. E é claro que garantir sempre a lubrificação, então o tal do óleo de coco, né, de garantir a vitamina E, que a gente encontra, por exemplo, no próprio azeite de oliva, mas de uma forma mais concentrada no óleo de no óleo de germe de trigo. Então tudo isso é muito importante pra gente garantir essa lubrificação. E lembrando, parte da libido, a libido tem alguns fatores. Então, primeiro, é uma questão hormonal, né? E por isso que ela fica tão evidente, às vezes, no período ovulatório ou ali um pouquinho antes da menstruação, quando o nosso estrógeno volta a subir. Ela tem uma questão mental. Eu falo que o sangue precisa descer da cabeça pro útero ali, pra vulva, pra gente ter libido. Porque se tá tudo aqui pensando, preocupada e só resolvendo, não vai ter libido mesmo, tá? Então esse processo também é muito importante de descer o sangue. E tem a parte da circulação. Então, imagina,
sei lá, imagina um órgão que não tem circulação nenhuma. Ele não vai ter lubrificação, ele não vai ter nenhuma conexão ali de receptores nervosos. Então, o processo da fisiopélvica, de se movimentar, de lubrificar a região, de fazer movimentos ali mesmo, tudo isso ajuda, tá? Então, é bastante esse combinado aí de coisas. Ó, acho que eu quero saber mais sobre o curso de alimentação cíclica. Dá uma olhadinha ali no link da minha bio, porque ele é um curso que vocês conseguem entrar a qualquer momento, tá? Anti-inflamatórios naturais, sim, muitos amores, tá? Muitos. Comece com gengibre, com a cúrcuma, mas eu tenho até lá no perfil do Ciclo das Sementes uma dica de 3 chás também, que vocês podem usar como anti-inflamatório natural, para prevenir cólica. A gente tem muita coisa de fitoterápicos, de ervas que ajudam nas cólicas, tá? Desde chá de erva doce, de funcho, gengibre, cúrcuma, o chá de agoniado também é um que eu acho legal. Então dá sim para incluir muito, mas pensem ali, se você tem cólicas muito fortes, comece umas 2 semanas antes, se são amenas, pelo menos 1 semana antes, que isso já vai mudar muita coisa, tá bom? Eu vou fazer uma enquete depois pra gente pensar numa próxima live. Eu sei até que tô com alguns temas pendentes ali que eu perguntei no Stories, mas vocês podem me falar depois. Então, da histamina é uma coisa que eu, já comentei, da própria insulina também. Se vocês tiverem essa questão da insônia, a gente pode falar, tá? Então, eu vou fazer uma enquete ali pra gente deixar depois uma listinha de próximos temas pra live, tá bom? Mas é isso, gente. A ideia era também ser rápido, né? Porque eu sei que é hora do almoço aí pra maioria de nós. Fiquem bem e até a próxima.